5 minutos para o Rodrigo. Bom, vamos lá. O que ainda podemos privatizar no Brasil? Tudo, à exceção da justiça e da polícia. O governo deve cuidar das funções precípuas que lhe cabem. Proteger os indivíduos de terceiros nacionais ou estrangeiros, polícia e forças armadas, e justiça, um mecanismo de aplicação de leis. Eventualmente alguma coisa de regulação de alguns setores para tentar mitigar essas tais falhas de mercado com muito cuidado e cautela, porque normalmente eles pioram os problemas. E eventualmente para os mais carentes, como liberal, aceito até a questão dos vouchers que o Milton Friedman defendia para a educação e saúde, né? Os mais carentes eles podem ter ajuda, subsídio no custo, mas a oferta do serviço é concorrência privada, porque aí eles vão estar muito mais interessados na qualidade do serviço e não vamos ver talvez tantas greves como a gente vê em universidades públicas. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, só para voltar antes na questão da Vale, da história sempre do profeta do passado. A Vale tinha ações negociadas em bolsa. Isso significa que eram milhões e milhões e milhões de agentes do Brasil e do mundo negociando dia a dia aquelas ações. E aí resulta o valor de mercado. Pois bem, a CSN na privatização pagou 20% a mais pela Vale do que valia em mercado, do que qualquer um aqui poderia ir lá e comprar. Então, sempre que alguém me fala que a Vale foi vendida pelo valor da porta da casa ou alguma coisa assim, a minha pergunta é, ficou rico? Porque se não ficou rico, né, tem que explicar por que não ficou rico, porque podia ter comprado com 20% de desconto daquele valor que foi vendido no leilão. Então, é claro que a Vale mudou muito de patamar por causa da China e por causa do próprio mérito da empresa privada. O que falta privatizar? Comecemos pela Petrobras. É uma ineficiência, o petróleo é nosso, é uma falácia, é um slogan nacionalista bobo. Alguém sente aqui as vantagens desse petróleo nosso? A gente paga gasolina cara, a gente ainda importa combustível depois de 50 anos de monopólio da estatal nesse setor. A empresa vira cabide de emprego, tem escândalo de corrupção o tempo todo, ajuda lá os apaniguados do governo. Quer dizer, o deputado fala que quer aquela diretoria de furar poço abertamente na mídia. Quer dizer, que petróleo é nosso, é esse que nos ajuda? Eu brinco que tem uma máxima no pôquer, que é o seguinte, se você está sentado na mesa e 30 segundos não percebeu quem é o pato, você é o pato. Na questão da Petrobras é igual, se você está sentado aqui e ainda não percebeu a vantagem do petróleo ser nosso, pode ter certeza que você está no meu time aqui, a gente paga a conta. É o time dos otários, que paga a conta do petróleo deles. Né? Só para dar um exemplo, 650 milhões de reais em 2 anos de destino a patrocínios culturais. Alguém tem alguma dúvida de por que artista e intelectual defende tanto a estatal? É uma montanha de dinheiro, capaz de questionar a convicção do mais liberal dos liberais, né? Então tem que tomar cuidado com isso. O crescimento de produção da Petrobras nos últimos 10 anos é 2,4% ao ano. Isso é medíocre, isso é pífio. A Petrobras anuncia todo ano projeto de metas em torno de 5% a 6% de crescimento. Ela cresce menos do que uma empresa madura num país maduro. Quer dizer, é muita ineficiência, muita. Né? Vários outros, os bancos devem ser privatizados, os correios devem ser privatizados, os bancos estão fomentando uma bolha de crédito no Brasil. A crise de crédito na Irlanda, na Espanha, na Islândia e nos Estados Unidos tem a impressão digital do governo em todas as cenas do crime, a começar principalmente pela pressão de crédito concedido a pessoas de baixa renda por aquela questão da visão míope, de curto prazo eleitoreira. Né? Todo mundo tem o sonho da casa própria. Aí você vai lá e fala, pô, então usa o banco para isso, né? O banco estatal. Nos Estados Unidos foi a Fannie Mae e a Freddie Mac. As empresas chegaram a ficar com um grau de alavancagem de $50 para cada um de patrimônio. É absurdo, era maior do que qualquer grau de alavancagem das empresas realmente privadas. Né? Aconteceu o que aconteceu. Temos que tomar cuidado com essas medidas populistas. Né? Então, no Brasil, os bancos estão sendo usados como instrumento eleitoreiro de curto prazo. E quem vai pagar a conta somos nós. Alguém aqui tem mais de 30 anos, lembra do caso do BNH. É parecido, de novo a mesma história. Né? Então tem que privatizar tudo isso que está aí de estatal. O governo não tem que ser empresário. Ele tem que cuidar de leis, ele tem que cuidar de justiça e segurança. Além disso, essas questões mais exóticas, né, floresta e tudo mais. Existem florestas privadas no Brasil, várias, né, das empresas de produção de celulose, por exemplo, são todas muito bem preservadas. Eles têm todo o interesse em manter a galinha dos ovos de ouro e não explorar com visão de curto prazo. Né? Os países mais
poluidores do mundo em termos per capita ou em termos de produção de PIB, de economia, são os países mais intervencionistas e socialistas, né? A China, a Rússia, esses países poluem muito mais para cada $1 de PIB que eles produzem ou para cada habitante que eles têm do que os Estados Unidos em termos de renda, né? Então, que história é essa de que o Estado vai cuidar da questão do meio ambiente? Não vai cuidar direito, não vai cuidar, porque tem interesse de curto prazo, tem um horizonte curtinho aqui, focado nas próximas eleições. Na África, para fechar, um caso bem exótico, tem 2 países que resolveram seguir por caminhos totalmente diferentes. Um deles, ambos estavam tendo uma queda acentuada da população de elefantes, por causa do marfim e tudo mais. Um deles virou e falou o seguinte: proibida a caça ao elefante. O Estado aqui vai proteger o patrimônio da humanidade. O que aconteceu? Quase acabaram os elefantes naquele país. A Quênia, se não me engano. O outro foi o Zimbábue, antes do Robert Mugabe fazer a destruição total com base na crença socialista dele. Mas o Zimbábue fez o seguinte: não, vamos dar propriedade local para esses lugares todos, florestas e tudo mais, e vocês façam o que vocês quiserem. Alguns começaram a cobrar, e caro, pela caça de elefantes. O que aconteceu nesses lugares? Os elefantes com a população se estabilizaram e até mesmo cresceram. Porque eles mesmos não queriam deixar que os caçadores ricaços, excêntricos e entediados do Ocidente fossem lá e matassem todos os elefantes para não acabar com a atividade deles. Então, a propriedade privada com foco no lucro preservou até mesmo os elefantes na África. Obrigado. Bom, pessoal, antes